Lendas do Esporte, aqui pela GTV. Vamos a mais um convidado especial, bem humorado e tem uma característica bem diferente. Ele se destaca em duas modalidades bem distintas. Nós estamos chegando aqui na casa dele. Ele vai contar a sua história. Aliás, o que ele tem de história, hein? Vamos encostando aqui. Ele já deve estar nos esperando. E você vai conhecê-lo já já, dentro de mais um Lendas do Esporte. Lendas do Esporte, programa da GTV, que traz para você hoje mais um convidado especial. Aliás, muito especial. Ele que teve destaque em duas modalidades bem distintas. Foi um grande pedestrianista e até hoje um esforçado atleta de futebol amador. Estamos falando de Eduardo Davi, aqui ao nosso lado, a quem nós agradecemos por nos receber em sua residência para falarmos um pouco mais dessa sua linda história esportiva aqui em Garça. Muito obrigado pela gentileza, Eduardo. Eu que agradeço, fico imensamente satisfeito pela lembrança e só tenho a agradecer mesmo, né? Porque as novas gerações muitas vezes não sabem de tudo que a gente fez, de tudo que a gente passou. E que ainda faz. Ainda, né? Eu costumo brincar com as pessoas e falo, olha, eu luto contra o tempo, né? Porque lá atrás eu nunca imaginei que eu chegaria na minha idade ainda jogando um futebol, né? Brincando né? Nos campeonatos. Então tudo isso aí para mim é muito gratificante. E é isso que nós vamos contar num papo bem informal, até porque o Eduardo é muito bem humorado, vocês já perceberam, né? Dentro do Lendas do Esporte de hoje. Vamos sentando então, Eduardo, vamos falar um pouco aí da sua história. Aliás, um pouco não. Se formos falar de Eduardo Davi, nós temos que falar bastante, né? O Eduardo que, a título de curiosidade, não é garcense, né? Como que você veio parar aqui em Garça, Eduardo? Conta pra gente. Olha, na verdade, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Minha família é toda lá do Mato Grosso do Sul. O meu pai era funcionário público federal e ele acabou sendo transferido de lá para o estado de São Paulo. Aí nós residimos um bom tempo em José Bonifácio, uma cidade ali perto de São José do Rio Preto, quando eu era bem criança. Algum tempo em Araçatuba, um pouquinho só em São Paulo e depois viemos para Garça. E aí conheceram a Sentinela do Planalto, gostaram, início dos anos 70, e eu percebo, eu tenho até em arquivo pessoal, algumas lembranças, alguns flagrantes do Eduardo já no início dos anos 70 como um atleta de futebol amador. Essa paixão nasceu muito cedo assim? Eu sempre gostei de futebol, muito, desde molecote, bem novo. Lá em José Bonifácio jogava nas peladinhas de criança, tudo. E depois houve uma época assim que tinha uma onda muito grande do futebol de salão. E aí então a gente jogou muito futebol de salão, aquela bolona pesada ainda. Foi mudando com os tempos, né? Hoje não é tão pesado assim, mas realmente era uma bola que tinha um peso. Era pesada assim. E depois o pedestrianismo aconteceu aqui em Garça. E é isso que nós vamos falar, Eduardo. Vamos esquecer um pouquinho o futebol. Esquecer não.
vamos deixar um pouco de lado esse assunto para retornarmos lá na frente. Vamos falar do pedestrianismo. O Eduardo, que foi um dos grandes nomes do pedestrianismo garcense, representou a nossa cidade em vários eventos, até na São Silvestre. Mas vamos começar falando do seu início. O que te levou ao pedestrianismo? Uma modalidade que na época não era tão divulgada, né? O que te levou a isso, Eduardo? Então, logo que eu cheguei em Garça, eu residi ali na Vila Mariana, e pertinho do campo. E eu, como tinha passado um tempo em São Paulo, e lá eu não fiz esporte nenhum, praticamente nem joguei futebol. E aí, eu, preocupado, né, com a forma física, molecote, eu fui até o estádio e comecei a usar a pista de atletismo. E aí o Roberto Marins, ele estava preparando a equipe de Garça para representar a cidade nos jogos regionais. E ele me viu correndo e me convidou, achou que eu levava jeito e tal. E eu comecei a participar dos treinamentos e acabei indo para os jogos regionais. Fiz uma participação assim, de estreante e não parei mais. Você se lembra em qual cidade foi a sua primeira participação em regionais? A primeira participação foi em Marília, né, que foi assim, uma estreia bem discreta. Anos 70? Né? 71. 71. 71. Aí no ano seguinte eu já participei dos regionais em Presidente Prudente. E aí foi uma série de competições. Isso. Aí o que aconteceu? Os regionais, as competições eram na pista. E pra gente, e como a competição na pista ela acontecia de vez em quando, pra gente não ficar parado, eu comecei a participar das provas de rua. E gostei, né? E aí fiquei aí uns 10, 15 anos participando dessas competições. Bom, o pedestrianismo, o próprio nome já diz, né? Corrida em locais abertos, em ruas e assim por diante. Por que essa sua predileção pelas provas de rua e não em pistas de atletismo? Porque, olha, é assim, ó, a pista, ela é uma circunferência de 400 metros, né? E as provas longas, você tem que dar uma quantidade grande de voltas, né? 5 mil, 10 mil metros, e acaba sendo cansativo, né? Ao passo que a corrida de rua, cada lugar que você vai era diferente. Subida, descida, lugar bonito, sabe? Tinha o cross-country, que é aquelas corridas em terrenos de terra. Então tinha muita diferença. E aí acaba, porque é um esporte solitário, né? Você treina sozinho. Você, né? Só eu. Então você treina sozinho, você se aprimora sozinho e a competição depende só de você. Então você vê coisa diferente, lugar diferente, cidade diferente, tudo é uma motivação a mais para quem faz o pedestrianismo. Bom, o tempo foi passando, o Eduardo foi se destacando, a cidade, a região, até o estado, e por que não o país, foi conhecendo o Eduardo Davi. E você se lembra assim de resultados de destaque, aqueles resultados que você, mesmo fazendo algum tempo, né, lá se vão praticamente 40 anos, né, mas passado todo esse tempo, o Eduardo não se esquece? Ah, sim, existiram várias competições de destaque, né? Eu considero assim o resultado mais importante meu, a volta universitária em São Paulo, ela acontecia lá na USP, que é uma prova de âmbito nacional, né? Vinham representantes de todos os estados. Eu participei 3 vezes. Na primeira delas, eu fui vice-campeão brasileiro, numa outra 5º lugar e na outra 7º lugar. Isso então, em nível de nacional, de Brasil. Brasil. Então esse 2º lugar foi uma conquista importante.
Era uma loucura para a época. Era uma prova com televisão, né, com polícia militar, com hino nacional. Era uma coisa grande demais. Um grande evento para a época. Isso, muito grande. E eu saí daqui de Marília com a cara e com a coragem e fui para lá e me saí bem, né? Era uma prova que tinha uma subida muito grande, né? E depois você voltava aí, já pegava a descida e terminava na pista de atletismo, que era uma novidade para a época, porque era o tartan, né? Que era aquela borracha e tal, então era uma coisa... Duas palavrinhas para você falar em cima. São Silvestre. Então, a São Silvestre, ela era completamente diferente de hoje, né? Naquela época... Para começar, era noturna, né? Isso, ela acontecia, você chegava a chegada dela se dava na passagem do ano, né? E do dia 31 para o dia 1º, meia-noite, né? Mas ela era assim, ó, existia uma eliminatória, né? Acontecia uns 15 dias antes, em que se classificavam os 100 melhores atletas do Brasil. A eliminatória participava todo mundo. Os 100 melhores classificavam para São Silvestre. Falando assim, um termo muito conhecido em termos esportivos, era uma peneirada, né? Isso. Não é que nem hoje, que é aquele mundo de gente. Dava uma peneirada, tirava os 100 melhores, e aí vinham os estrangeiros, que é também diferente de hoje, né? Hoje é um grupinho pequeno de estrangeiro que briga pela ponta. Naquela época, a competição era âmbito de federação. Então, a Federação Brasileira de Atletismo, ela mandava convites para os países do mundo inteiro. E vinham os representantes de cada país. Então, você ia na competição que tinha 100 brasileiros e tinha 200, 300 estrangeiros, né, representando o país do mundo inteiro. E qual foi a sua melhor posição durante a sua participação na São Silvestre? A melhor posição minha foi 69º, 69, que é uma posição assim a nível de, porque aí já era uma competição a nível mundial, né? Porque teve a peneirada. Isso, a nível nacional, e os representantes. E aí vinham africanos, europeus, de tudo quanto é lugar, japonês, da América do Sul inteira, dos Estados Unidos, da Europa, né? Eu vi grandes atletas. Eu competi com o Lars Viren, que foi bicampeão olímpico, o Vitor Mora, da Colômbia, o Gaston Roeland, da Bélgica. Então são atletas assim de nível mundial, de campeão olímpico, né, que participaram da competição. Bom, com os resultados, com os bons resultados, diga-se de passagem, foi normal de que nos anos 70 o pedestrianismo subisse o seu conceito junto aqui à população de Garça. Apareceram mais atletas, o interesse foi maior, e foi uma época que é bom que a gente deixe registrado, surgiram equipes, né, com patrocínio há 40 anos atrás. Realmente. Muito se deve a você. Gostaria que você falasse como foi essa formação de equipes, um fato assim que hoje se fala muito em patrocínio, né? Mas há 40 anos atrás? Então, tem horas que eu pego os recortes da comarca de Garça, né, que me acompanhou bem de perto, e vejo, é uma loucura. Primeiro, a questão dos atletas que estiveram aqui em Garça competindo. Nós tínhamos uma prova tradicional aqui na cidade, né, realizada todo ano, e era eu e o Nilson Bastos que fazíamos, né? E vieram para cá o Darcy Leão, que era o campeão brasileiro dos 800 e 1.500 metros, ganhou uma corrida aqui. O Fumaça, que era uma lenda do pedestrianismo. O Chiquinho de Jesus, que era da seleção brasileira. E depois, o amigo nosso que faleceu há pouco tempo, o Edson Bergara, que quando ele esteve aqui em Garça, ele era o melhor atleta do Brasil. Uma lenda também. Então é uma coisa assim que hoje seria praticamente impossível você trazer atletas desse quilate até a nossa cidade, né? E vocês conseguiram, Nós conseguimos, numa época que existia essas equipes. Isso. E como eram as denominações dessas equipes?
Então, no pedestrianismo existem equipes de 3 e equipes de 5, né, que é a classificação e soma ponto. Para a gente conseguir viajar, participar das competições, tudo, foi necessário ter patrocínio. E aí, duas empresas da cidade se destacaram nesse patrocínio, né? O Café São João, de propriedade do Edgar, e o Frigos, que era o frigorífico, a grande indústria da época. Que deixou de existir em 1982. Isso. Então, enquanto o Frigos existiu, ele patrocinou a equipe. Então, são os dois, né? Tanto o Café São João como o Frigos foram os grandes patrocinadores, né? Bom, agora uma pergunta que o telespectador deve estar fazendo. Se o Eduardo e o pedestrianismo garcense conquistaram tantos resultados de expressão, por que que esse esporte chegou num determinado momento e parou? Por que que não houve renovação? Por que que o Eduardo largou o pedestrianismo? Daqui a pouquinho você responde. Logo após o nosso intervalo, aqui no Lendas do Esporte. Hoje, conversando com essa figura aqui, ó, simpática, Eduardo Davi, grande pedestrianismo, grande atleta do pedestrianismo garcense e também com destaque aqui no futebol de nossa cidade. Em instantes. Voltamos aqui com o Lendas do Esporte, com o Eduardo Davi, e agora sim ele pode responder. Por que que você parou com o pedestrianismo? Por que que a modalidade não teve sequência? Por que que não houve renovação? O que aconteceu, Eduardo? Olha, eu parei, eu vou ser muito sincero, você acostuma a correr no bloco da frente, disputando as primeiras colocações. Aí, o pedestrianismo ele exige muito do atleta. Você tem que treinar e correr todos os dias. Uma dedicação integral, isso, praticamente. 15, 20 quilômetros por dia. Não pode ter vício, tem que deixar de lado uma série de coisas, se dedicar realmente, cuidar bem da alimentação, para permanecer na frente. Aí, só que chega um momento que você não consegue mais. O tempo vai passando. A idade vem chegando. Isso, naturalmente, você não consegue. E aí, ficou muito difícil para mim, eu falar, poxa vida, eu andava lá na frente, agora tem que andar um pouco mais aqui atrás. Agora tal. Você está vendo os corredores lá na frente, né? Isso, então isso foi um dos motivos que fez com que eu acabasse deixando as competições, né? Porque você não consegue mais andar na frente. Agora, a questão da renovação é que existe uma diferença entre o esporte coletivo e o individual. No esporte individual, tem que haver, primeiro, o atleta tem que gostar e tem que haver o apoio, né? Você tem que ter esse apoio, esse patrocínio, porque senão você não consegue levar adiante, né? E aí, foi essa situação também. Eu acredito que o frigorífico deixou de existir. O Café São João também, ele, né, teve um auge, depois, né, a coisa não era como naqueles anos, né, que tinham vendas muito grandes, tudo. Então essa dificuldade de patrocínio, e somada a essa desistência minha, sem que surgisse outra pessoa que gostasse também, né, então acabou o esporte entrando assim no que a gente pode dizer de decadência, né? Bom, a história do pedestrianismo com o Eduardo Davi, ou do Eduardo Davi com o pedestrianismo, você já sabe. Agora nós vamos entrar num campo em que ele gosta muito. Inclusive, você me disse um dia, ele até muda
o semblante quando vamos falar de futebol, né, Eduardo? Até muda. Um dia você me falou uma frase que nunca mais me saiu da cabeça, que é assim, ó. O pedestrianismo foi uma paixão, mas o futebol, uma doença. O que você quis dizer com isso, Eduardo? Porque a paixão, ela acaba, né? E a doença, né, dependendo da doença, ela persiste pela vida inteira, né? E o futebol é uma coisa assim que quando você não tem uma explicação, né? Quando você gosta e acabou, né? E você sempre praticando futebol junto com o pedestrianismo, né? Bom, frise isso. Eu fiz as duas coisas. Na época eu era jovem, tinha um preparo físico privilegiado, né? Dava para fazer as duas coisas tranquilamente, né? E o futebol, ele tem uma vantagem, né, em relação, porque com o pedestrianismo o tempo foi passando e eu não consegui me manter lá na frente. Já no futebol, à medida que os anos vão passando, você vai se aprimorando, então você não necessita tanto do desgaste físico. Você aprende os atalhos do campo, você aprende que é a bola que tem que correr, o jogador também não precisa correr tanto assim, né? Então, existem essas situações no futebol, né? Então, o Eduardo, como eu disse, a gente tem registros dele também no futebol, desde o início dos anos 70, né? Com passagem pelo rodoviário. Vai me corrigindo aí se eu falar alguma coisa errada, hein, Eduardo? Transribas, Frigos, adentrando aos anos 80, ele jogou pelo Municipal, pelo América do Zé Pedro, né? Zé Pedro Gussão. Também ele gosta de frisar e fala com muito, mas com muito orgulho mesmo. Ele é o único jogador que fez parte de 3 equipes que integram o folclore do nosso futebol. Quais são essas equipes, Eduardo? Então, eu não vou conseguir lembrar o nome, mas fica mais fácil eu falar o dono de cada equipe, né? Então, eu joguei no time do Lourão, que era o União. O Lourão morava na fazenda União, e aí ele colocou o nome de União. Esse eu lembro bem. Eu joguei no time do Guarda-Roupa, né, que era lá do Jardim dos Eucaliptos, mas o nome eu não me recordo, né? E joguei no time do Shell, né, que é um personagem também folclórico. Então joguei no time dos 3. Só lembrando, o time do saudoso Shell era o americano. No caso do Guarda-Roupa, né, que ele simplesmente cansou, né, do futebol, foi exercer outras atividades, se afastou do futebol, mas poderia ser, os times lá do Jardim dos Eucaliptos tiveram o nome de propriamente Jardim dos Eucaliptos, mas também Guarani e Gazeta, né? E como o Eduardo disse, o União do conhecido Lourão, né, que hoje é um personagem bastante conhecido lá no futebol de areia da comunidade Araceli Beira-Rio. Bom, falamos aí dessa sua passagem, né? O tempo foi seguindo o seu curso normal. Começou o campeonato Futebol Suíço Master. A gente via o Eduardo jogando no Master. A gente viu o Eduardo no CAF, no Ciborgue, no Cavalcante, se eu não me engano, né, quando disputou o Master. Enfim, algumas equipes conhecidas aí da modalidade. Até que ele fundou a sua própria equipe. Aliás, ele já havia fundado a sua equipe. Ele simplesmente retornou às atividades, só que agora no Master. Ele, claro, é o capitão e o único titular, né, da sua agremiação. Fala pra gente um pouco dessa história da sua equipe aí, o Corinthians, que disputa o futebol suíço Master. Então, o Corinthians, primeiro que eu sou corintiano. Né? Verdade? Desde criança. Eu não teria percebido isso, Isa.
fanático, confesso, né? Outra coisa que eu não sabia. Acompanhei o Corinthians a vida inteira. E aí eu tive a ideia de fazer o Corinthians Master, que era futebol de campo. Nós jogamos aí uns 7, 8 anos, na região toda, né? E depois, por problemas de campo mesmo, a gente acabou paralisando as atividades. E aí surgiu a oportunidade de voltar ao Corinthians já no campeonato de Master, né? E nós voltamos no ano passado, enfrentamos uma série de dificuldades, mas conseguimos levar o time até o final, demos uma remodelada e estamos disputando pelo segundo ano. Alguém me disse, né, uma pessoa que tem um blog esportivo aí na cidade, ele é amigo meu, ele me disse que você formou aí o Corinthians porque você não queria mais ficar na reserva de nenhum time, e tendo o seu time, você era titular absoluto, você era o capitão, você era o técnico, o presidente, o massagista, o mordomo, enfim, não tinha como ninguém mexer com você, e você joga os dois tempos. Esse blogueiro tinha razão? Tem razão. Ele tem razão, e eu vou dizer uma coisa. Olha, eu comecei aqui a jogar, o primeiro campeonato que eu disputei foi em 1971. E eu disputei campeonatos amador até os 58 anos de idade. Eu nunca fiquei na reserva. Hoje você está com... Eu vou fazer 64, agora dia 22 de junho. Então até os 58 eu joguei no campeonato amador mesmo. Nunca fiquei na reserva de time algum. Por quê? Porque eu queria jogar, sabe? Não adianta você ser campeão sentado no banco ou jogando meio tempo, né? Para mim, isso aí, eu nunca me preocupei com essa questão de título, tudo. Eu acho até mais gostoso o cara montar um puta de um timão e você conseguir tirar um ponto dele, tirar 3 pontos, né? É muito mais gratificante. Então eu joguei a vida inteira, passei por tudo quanto é time que você imaginar, porque são quantos e quantos anos. Mas joguei, nunca fiquei na reserva. E aí, no campeonato de Master, as equipes têm aí 15, 20 jogadores, jogam só 9. E aí tem que ter aquele revezamento, né? Aí você já não foi gostando da ideia. Isso. Poxa, esse negócio de esperar a semana inteira, chegar lá e jogar meio tempo, né? É mais fácil fazer um time para jogar. Ué, mas é mais ou menos por aí. Aí é aquela brincadeira, né? Lá no time eu sou o presidente, sou o tesoureiro, sou o técnico, sou o roupeiro, né? Então, e jogo, né? Escalo o time. Não, tem esse detalhe, né? E joga. E jogo. E não sai de jeito nenhum. Olha, outro dia eu tive até que sair nos minutos finais, que eu levei uma bolada no nariz e aí estava saindo sangue, né? E não tinha jeito de permanecer. Mas caso não fosse Se não fosse isso, eu ficava até o final. Esse é o Eduardo Davi, que vai nos responder agora uma pergunta difícil. Ele estava citando, né, que é o segundo ano que o time dele está disputando o Master. Juntando os 2 anos, são... Mais os amistosos, né? Mais os amistosos. Segundo esse blogueiro, que sempre gosta de ficar espetando ele, né, que é amigo da gente, bem conhecido da gente aí, disse que já são 37 jogos desde que o Corinthians voltou às atividades sem uma única vitória, né, sem uma única vitória, e caminha a passos largos para se tornar o Ibis, que é um time lá de Pernambuco, né, considerado o pior time do mundo, caminha a passos largos para se tornar o Ibis de Garça. Existe essa possibilidade? Olha, se continuar desse jeito, eu não vejo nada que possa impedir, porque realmente a gente não tem conseguido ganhar os jogos e aí quando... Ou, não cortando o seu raciocínio, ou os adversários não têm conseguido perder para vocês?
Não, é o nosso time que tem perdido os jogos. Nós temos entregado cada gol que não existe, né? Não Mas tem... qual que é a sua posição no time? Ó, atualmente eu tenho jogado de volante, mas na realidade eu seria... Não é você o protetor da defesa ali? Isso, um terceiro, E um como terceiro que a zagueiro. E como que a defesa tem tomado esses gols incríveis? Não, mas aí eu não posso jogar pelos outros. Eu tenho uma passagem, eu vou até contar para você. Há muitos anos atrás, eu jogava no Municipal, do Fabrete. E estava numa fase boa, o time ganhando de todo mundo e tal. E naquela época eles faziam uma seleção do amador e tal. E a pessoa encarregada na época lá fez uma convocação e tal. E convocou um jogador, eu jogava de quarto zagueiro, e convocou um lateral esquerdo, né? E depois ele veio reclamar comigo, falou: puta, Eduardo, eu convoquei um jogador do seu time, mas o cara não sabe, era muito fraco, me enganou completamente, tudo. Eu falei: mas é que você fez a convocação errada. O cara, lá no time, ele jogava muito, porque tinha um quarto zagueiro que cobria... Que dava sustentação para ele. E não, cobria, roubava as bolas e entregava redondinha para ele sair jogando. E qual que era o nome desse zagueiro? Esse quarto zagueiro? É. Esse é o tal de Eduardo Davi. Eduardo Davi, o fundador do Corinthians, a nossa grande figura aqui, simpática, que é a atração de hoje no Lendas do Esporte, caminha passos largos para levar o seu time ao mesmo patamar do Ibis, né? Só que em nível municipal, né? Não, mas eu já estou programando, provavelmente, no início do segundo turno, mas aí é contra o Palmeiras. E nós vamos conseguir essa vitória. Mas aí é contra o Palmeiras, porque no Master Garcense, além de ter o Corinthians, tem o Palmeiras. Então, mas a vitória, ela pode até surgir antes, nada impede. Mas é certeza que essa vitória vem no início do segundo turno. Você me disse que é corintiano fanático, correto? Sim. Agora me responda o seguinte, para fechar esse bloco: é mais fácil o Corinthians de Garça vencer uma partida no Municipal Master, ou o seu querido, amado, idolatrado Corinthians do Parque São Jorge voltar a vencer uma Libertadores? Então, são duas coisas completamente diferentes, né? Diferentes ou impossíveis? Não, nada é impossível no esporte, nada é impossível, principalmente esporte coletivo. Se fosse esporte individual, a coisa é mais complicada, mas no esporte coletivo nada é impossível. Mas o que é mais fácil acontecer? Até porque nós vamos ganhar um jogo já e o Corinthians já está fora dessa Libertadores, vai ser mais fácil o Corinthians de Garça conseguir a sua primeira vitória. Olha só, gostei da resposta, com firmeza, com certeza, né? Não, claro. Tomara que não seja contra o Palmeiras, hein? Tomara que se não prepare seja. O Palmeiras lá. Mas é isso daí, essa figura aqui simpática, bem-humorada, que está engrandecendo o Lendas do Esporte hoje, Eduardo Davi, a nossa atração do programa da GTV, que volta logo após o intervalo. Aí nós estaremos mostrando alguns destaques, alguns detalhes, algumas conquistas, né, com troféus e tudo mais, que o Eduardo faturou aí durante a sua longeva carreira, quer seja como pedestrianista ou como futebolista. Em instantes. Lendas do Esporte, pelo canal GTV. Hoje, com essa figura única aqui, ó, nosso amigo Eduardo Davi.
O programa chama Lendas do Esporte, mas nós procuramos inovar um pouco, mostrando aqui algumas apenas conquistas do Eduardo, que estão sobre uma lenda automobilística, que é o Fiat 147, né? Então vamos misturar uma lenda do esporte, uma lenda de carros, né? Do setor automotivo, e vamos mostrar um pouquinho aqui as conquistas. Essas só são algumas, né? Foram centenas, né, Eduardo? Sim. Tanto troféus como medalhas, cada uma com uma história. Tem algum assim que você se lembra com mais carinho, com mais... ou todos tiveram a sua dose de esforço, de treinamento? O que você poderia nos falar sobre isso? Não, tem algumas que são especiais. Eu não saberia dizer, assim, porque a quantidade é muito grande, né, de medalha, e qual seria, né? Mas, que nem esse troféu aqui, ó. Isso aqui é de Palestina, 30/5/74. Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo. Segunda São Silvestre de Duartina. Isso aí, que lugar que você chegou? Primeiro, isso aí tá marcado ali. Primeiro lugar, Eduardo Davi. Tem mais outro aqui, ó. Prefeitura do município de São Paulo, Secretaria Municipal de Esportes, honra ao mérito, mas... segundo lugar na volta universitária. Ah, esse é aquele que você estava falando pra gente, né? Né? Esse aqui, ó. Com a ação do tempo, né, Eduardo? E os troféus são diferentes de hoje. Sim, né? Os de hoje não aguentam 40 anos igual esse aqui não, viu? Vamos mostrar mais um aqui, ó. Esse aqui, você se lembra? Até... se não me engano, esse aí é de Panorama, né? Isso, Semana da Pátria, Panorama, corrida pedestre. Esse é o primeiro lugar. Primeiro lugar, ocupando o lugar mais alto do pódio, né? Enfim, existem vários troféus, várias medalhas, que nós, né, fizemos questão de mostrar um pouco da história do Eduardo Davi. Olhando para os troféus, para as medalhas, lembrando de suas inúmeras passagens pelos gramados da vida, pelas quadras da vida, porque você nos disse que começou no salonismo. Valeu a pena? Claro que valeu. E muito. Se não fosse o esporte, eu não teria conhecido a infinidade de cidades, de lugares por onde eu passei, por onde eu competi, né? Conheci muito. Eu conheci o Paraná, conheci Minas, conheci o estado de São Paulo inteirinho, Goiás, Rio de Janeiro. Então, tudo graças ao esporte, tanto o pedestrianismo como o futebol, né? Então, aqui na nossa região eu joguei em tudo quanto é campo, de tudo quanto é cidade aqui, na região inteira aqui, em todos os lugares. Competi em tudo quanto é cidade aqui, de todo o estado, desses estados que eu mencionei. E outra coisa, a gente fala que esporte é saúde, e realmente é saúde. Eu jogo futebol até hoje, tenho uma saúde privilegiada, né? Eu não tomo nenhum medicamento, nada disso. Então, me ajudou também nesse lado. Bom, olhando para você, a gente percebe que você tem uma vitalidade, sabe, que realmente chama atenção pela idade que você tem. Agora, não tem prazo de validade, né? Não tem prazo para você falar, não, vou parar em tal ano, tal dia, não tem nada disso. Enquanto tiver força... Não, de jeito nenhum. É aquilo que eu te disse. No futebol, é possível você, com o passar do tempo, jogar com a cabeça, jogar orientando, ocupando os espaços do campo. Então, eu, enquanto tiver condições, se não tiver uma contusão mais séria, nada disso, vou continuar jogando. E ainda mais porque estão pensando em formar um sub-70 aí para
torneio sub-70 de futebol. Então, né? eu, há pouco tempo atrás, fui convidado para jogar um campeonato em Marília, chamado Bengalinha, né? O Bengalinha são atletas acima de 55 anos. Eu acabei não indo, porque era na sexta-feira à noite, ia chegar tarde aqui em Garça, tudo, então eu acabei não indo. Mas já existe campeonatos, né, para as pessoas que têm mais idade. Mas lá no Master está dando para correr atrás do pessoal. Legal, Eduardo. Legal. Eu só tenho mesmo que agradecer aí a sua paciência, a sua generosidade para conosco, o seu bom humor para conosco. E através desse aperto de mão, eu agradeço imensamente o fato de você ter aberto as portas de sua residência para que nós pudéssemos contar aqui no Lendas do Esporte uma história muito bonita, uma história bem humorada, uma história que merece ser contada, a história de Eduardo Davi, um grande pedestrianista, um grande futebolista. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. É muito bom ser lembrado e aqui que as novas gerações saibam, né, que a gente fez alguma coisa pelo esporte, que a gente levou o nome da cidade, que Garça ficou conhecida no estado inteiro através do esporte, né? Então tudo isso é muito bom. Esse foi Eduardo Davi, a nossa lenda esportiva do programa desta semana. O Lendas do Esporte, você já sabe, sempre estará contando a história, a trajetória, a bela página esportiva de uma personalidade que tanto engrandeceu este segmento aqui na Sentinela do Planalto. Eu desejo a vocês um grande abraço. Até a próxima, quando voltaremos com mais um Lendas do Esporte. Valeu!